Olá, jovem. Bora fazer exercício? Então, nesse vídeo a gente vai começar a fazer uns exercícios para ver se você pegou a ideia, ok? Vamos lá. Aqui em Maceió, na divisa com Marechal Deodoro, tem uma ponte chamada de Val do Suruagi. Ela tem uma extensão de 376 metros. No Google Maps a gente vê ela assim. Então imagina que você está vindo de Marechal Deodoro, com o referencial no início da ponte, sentido Maceió, e aqui você marca como sendo 0 metros, ou seja, o seu movimento começa naquele ponto, ok? Se você percorrer toda a distância da ponte, que é de 376 metros, dentro de um tempo, por exemplo, de 16 segundos, qual vai ser a sua velocidade? Então, perceba, eu estou trabalhando aqui com um deslocamento que vai ocorrer em metros, num tempo que vai ser em segundos. Então, qual é a velocidade do carro? Bom, se eu sei que velocidade, e aqui é a velocidade média, é uma relação entre o deslocamento ocorrido sobre o tempo que passou, eu sei que ele percorreu 376 metros num tempo de 16 segundos. Se eu fizer essa divisão, vai dar 23,5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade desse movimento foi de 23,5 metros por segundo. Por quê? Porque para cada 23,5 metros, ele fez isso em 1 segundo. Passados 16 segundos, ele andou os 376 metros. Então, a velocidade do carro é de 23,5 metros por segundo. Bom, como vocês sabem, eu sou de Santa Catarina e eu cursei Física na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E toda vez que eu saía de Florianópolis, eu dava de cara com essa placa. Curitiba, 305 km, Porto Alegre, 465 km. Ou seja, com o meu referencial em Florianópolis, para Curitiba levaria umas 4 horas e para Porto Alegre levaria umas 5 horas e meia. Se eu tivesse a seguinte situação, com uma velocidade de 85 km por hora, quanto tempo leva para viajar de Porto Alegre a Curitiba? Bom, de Porto Alegre a Curitiba, você tem a seguinte situação. O que eu fiz aqui de primeiro é para mostrar que com o referencial em Florianópolis fica difícil responder essa questão com base nas quilometragens. O mais fácil a se fazer aqui é trocar referencial de Porto Alegre com Florianópolis, e se ele quer uma viagem de Porto Alegre até Curitiba, no total você tem 770 km. Então, para responder essa questão, eu vou utilizar a relação de velocidade média, que é igual ao deslocamento sobre o tempo. Mas perceba na pergunta, quanto tempo leva é a pergunta. Ou seja, a minha variável aqui não vai ser a velocidade, ou seja, aquilo que eu quero saber. Ele já me disse qual é a velocidade, é 85 km por hora. Eu já descobri qual é o deslocamento, 770 km. Então o que eu preciso saber é o tempo. Então 85 para a velocidade, 770 para o deslocamento, e aí eu fico com a variável t. É essa a pergunta, quanto tempo leva? Então isso aqui passa para lá, eu vou ficar com 85t igual a 770, e aí eu vou ter um final de aproximadamente 9,06 horas. Então, aproximadamente 9 horas. Essa é o tempo necessário para ir de Porto Alegre a Curitiba com uma velocidade média de 85 km por hora. Se você aumenta a velocidade, obviamente diminui o tempo, e se você diminui a velocidade, aumenta o tempo normal. Uma coisa importante aqui é que em relação ao exercício anterior, que a gente usou a unidade em metros por segundo, agora nós temos a unidade em quilômetros por hora. Se eu quiser trabalhar com a velocidade em quilômetro por hora, o meu deslocamento tem que ser em quilômetro e o meu tempo tem que ser em hora. Agora, se eu estiver trabalhando com a velocidade em metros por segundo, o deslocamento é em metro e o tempo é em segundo. Como a gente viu nesses dois problemas e como a gente já viu na aula anterior. Se eu quiser transformar essas velocidades, qual é a relação que eu tenho que fazer entre quilômetro e metro, hora e segundo? Bom, esse aqui é um quadrinho que você tem que ter estampado aí em algum ponto de fácil acesso para resolver os problemas do móvel. Se você quer transformar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir o valor da velocidade em quilômetro por hora
para a velocidade em metro por segundo por 3,6. Então, se eu tenho 100 km por hora e quero transformar para metro por segundo, você deve dividir por 3,6. Agora, o contrário, se você quer transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você tem que multiplicar por 3,6. Então, digamos que você tenha 10 metros por segundo e quer transformar para quilômetro por hora, você pega 10 e multiplica por 3,6. Tá? A relação é essa. 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Tá? Eu sei que conversão de unidades é uma das coisas mais chatas de se fazer. E possivelmente vai ser a coisa que mais vai te irritar em física. Mas ela é necessária. Fica ligado nas unidades para não errar os problemas. Então vou finalizar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente começa a trabalhar com o conceito de aceleração. Até a próxima.